velocidade média, que nada mais é do que a razão entre a variação de deslocamento pela variação do tempo que a partícula percorreu. Ou seja, na linguagem matemática temos: muito importante lembrar que a variação é sempre o ponto final subtraído pela inicial, ou seja, a velocidade média é igual à posição final S menos posição inicial S0, sobre instante final t menos instante inicial t0. Lembra lá de quando estudamos Introdução à Física e aprendemos tudo de unidades no Sistema Internacional, o SI? Temos que ter atenção de que o deslocamento é medido em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade ficará em metros por segundo. Em seguida, partimos para outra famosa grandeza chamada aceleração média. Essa grandeza é descrita com a razão da variação da velocidade pela variação do tempo, ou seja, velocidade final v menos a velocidade inicial v0, sobre instante final t menos instante inicial t0. E conforme já falamos sobre as unidades, temos para a velocidade no Sistema Internacional metros por segundo e o tempo também em segundo. Logo, teremos para a aceleração a unidade em metros por segundo ao quadrado. A partir do conhecimento prévio das grandezas, podemos falar um pouco mais sobre um dos tipos de movimento que existe no nosso cotidiano, o movimento uniforme, que podemos observar pela imagem e descrever suas principais características. Como podemos observar, nos 3 instantes diferentes, o móvel esteve em posições diferentes, porém com a mesma velocidade. Logo, a primeiríssima característica desse movimento é a velocidade ser constante, ou seja, ela não varia a cada instante. Se a velocidade não se altera, a aceleração será nula, lembrando que a aceleração é responsável pela variação do módulo da velocidade. Para esse movimento, temos a equação horária da posição, que é dada por S é igual a Z0 mais VT, o famoso sorvete no mundo da cinemática. Com esses pontos bem fixos, podemos partir para a classificação quanto ao sentido do movimento. Quando o móvel se desloca a favor da trajetória, dizemos que o movimento é progressivo, como podemos ver na imagem. Quando isso ocorre, conseguimos perceber que seu deslocamento é positivo, logo, a velocidade também é positiva. Resumo da ópera: sempre que tivermos velocidade ou deslocamento positivos, temos o movimento progressivo. E quando for o oposto? Então teremos o movimento retrógrado. Da mesma forma que observamos no anterior, nesse caso o móvel se desloca contra a trajetória, ou seja, o deslocamento será negativo, logo, a velocidade também será negativa. Resumo bem top: sempre que tivermos velocidade ou deslocamento negativo, temos movimento retrógrado. O movimento uniforme. Meu Deus! Que é o movimento uniforme? Calma, calma. Não é nenhum alienígena. Na verdade, como o nome já diz, o movimento uniforme é, antes de tudo, um movimento. Pô, e como é esse movimento? Para ter movimento, é preciso haver uma troca de posição, o famoso deslocamento. Agora, como você tem certeza que um movimento é uniforme? Fique de olho nas características. O movimento uniforme possui velocidade constante, ou seja, o móvel percorre espaços iguais em tempos iguais. Atenção para as unidades de medida. O deslocamento, para o Sistema Internacional de Unidades, precisa estar em metros e o tempo em segundos. Logo, a velocidade será medida em metros por segundo. Fique atento para não confundir. No dia a dia, a velocidade está em quilômetros por hora. Aqui utilizamos metros por segundo. Para converter metros por segundo em quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, adivinha? Você divide por 3,6. A fórmula que representa esse movimento uniforme é V igual espaço sobre o tempo. Se a gente quiser pirar nessa equação, ela pode ser desmembrada, assim ó, até virar S igual a S0 mais VT, apelidada carinhosamente de equação horária da posição. É aquela equação que lembra a palavra sorvete, sabe? Muitos alunos já entram em desespero quando veem essas fórmulas. Professor, pelo amor de Deus,
Quando uso uma, quando uso a outra? Muita calma e relax. Pensa o seguinte, o que você quer? O cálculo certo vai depender do que você quer encontrar. Se quiser calcular uma posição numa variação de tempo, é melhor usar a equação horária da posição. Para encontrar a velocidade relacionada a um deslocamento, é melhor usar a fórmula V igual a S sobre T. E dessa equação, você pode construir gráficos. Já que temos duas funções, teremos dois tipos de gráficos, um em função de ST, outro em VT. Primeiro, vamos analisar o ST. Se você for uma reta crescente, assim ó, subindo, que nem a nave do ETzinho, bem ali, isso significa velocidade positiva. Quando a reta está descendo, ou seja, decrescente, sabemos que a velocidade é negativa. Já no gráfico VT, observamos uma reta paralela ao eixo X. Isso indica a característica principal do movimento uniforme, lembra? A velocidade é constante. Quando o ponto está acima do eixo X, a velocidade é positiva. Quando está abaixo, a velocidade é negativa. Agora, quais são as propriedades gráficas dessa galera aí? Sabemos que a área do gráfico VT é numericamente igual ao deslocamento. Mesmo que a questão seja complicada, se você conseguir entender o que está aqui, vai ver que não tem nada de outro planeta no movimento uniforme. Assim ficou mais fácil entender o movimento uniforme? Velocidade média, distância e tempo. Vamos conhecer a fórmula. A fórmula para calcular a velocidade média é velocidade igual ao ΔS sobre o ΔT. O que seria o ΔS? ΔS seria a distância percorrida e o ΔT, o tempo que você gastou para percorrer essa distância. Então, tendo a fórmula, nós podemos fazer os cálculos de maneira bem simples e fácil. Vejam o exemplo número 1. Nós temos um carro percorrendo uma distância de 320 km em 4 horas. A pergunta, qual a sua velocidade média? Então, extraindo os dados, nós temos o ΔS, que é a distância, 320 km. O ΔT, que é a quantidade de horas ou o tempo, 4 horas. E o que queremos saber é a velocidade. Então, para fazer o cálculo, vamos à fórmula. Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, nós temos que velocidade é igual a 320 dividido por 4. 320 dividido por 4 dá 80, ou seja, a velocidade média ao percorrer 320 km em 4 horas é de 80 km por hora. Agora vejam um segundo exemplo. Neste caso, a velocidade é dada, ou seja, estou viajando a uma velocidade média de 90 km por hora. Quantos minutos você levaria para percorrer 180 km? Então você já tem a velocidade, que é 90 km por hora, e já tem o ΔS, que é a distância, 180 km. E você precisa saber o ΔT, o tempo que é gasto. Detalhe, lembre-se aqui que ele está pedindo o tempo em minutos. Então vamos fazer o cálculo e depois a gente vê esse detalhe importante do tempo. Então a fórmula, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Então nós temos a velocidade. Vamos substituir a velocidade, 90, e temos o ΔS 180 dividido pelo ΔT. O que fazemos aqui? Multiplicamos cruzado. O 90 por ΔT e o 180 por 1, né? Visto que é 90 ali, significa que ele está sendo dividido por 1. Então, fazendo essa multiplicação, nós vamos chegar a 90 ΔT igual a 180. O que fazemos agora? Passamos o 90 dividindo 180. Assim teremos um ΔT igual a 180 dividido por 90. Calculando, temos um ΔT igual a 2, ou seja, o tempo gasto para se percorrer os 180 km a uma velocidade de 90 km por hora é de 2 horas. Mas, como ele pediu o tempo em minutos, sabemos que cada hora tem 60 minutos. Então, 2 vezes 60, chegamos ao cálculo de 120 minutos. Então, essa viagem durou 120 minutos.
A mesma coisa acontece quando você tem o ΔT e a velocidade e precisa achar o ΔS. Basta fazer a multiplicação cruzada e isolar o ΔS no caso, e também você vai conseguir achar o resultado. É um cálculo bem simples e é o princípio dos cálculos envolvendo a física.